Caros amigos que ouvem e que escutam a palavra de Deus e se preparam para celebrar amanhã a festa do batismo do Senhor. Então, com esse dia, nós concluímos o tempo de Natal e já damos início. Jesus já está maduro, adulto e é batizado. Então, nós vamos ouvir uma leitura do Antigo Testamento que fala em termos proféticos desse momento do aparecimento. Epifania foi o aparecimento do Senhor aos pagãos, representados pelos reis magos. Mas agora Jesus se manifesta através da sua vida pública para o próprio povo de Israel. O texto é do profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 4, 6 a 7. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, e ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. O salmo responsorial, só a primeira estrofe, o refrão: que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. O Evangelho que nós temos, ele vai nos acompanhar o ano B, que é o Evangelho de São Marcos. A frase importante é: Tu és meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, caros irmãos, queridas irmãs, esses textos nos apontam, primeiro, pela palavra do profeta, a uma intervenção de Deus para mudar as circunstâncias da vida em que o povo estava lá em Babilônia, no exílio.
prometendo-lhes a salvação. Assim fala o Senhor, eis o meu servo. Quer dizer, Deus, a gente poderia dizer, Deus pode agir diretamente, mas Deus é invisível. Então Ele escolhe pessoas para que procedam, ajam e executem as suas ordens. No caso, é uma pessoa que Ele salva, que Ele chama de servo. Eu o recebo. Quer dizer, o próprio Deus o acolhe. Acolhe para esta missão. Ele é o eleito, o escolhido. Palavras que vão refletir-se naquela frase que o evangelista Marcos destaca no momento em que o Espírito Santo desce sobre Jesus. Pus o meu Espírito sobre ele, e ele promoverá o julgamento das nações. Então Deus age pelo seu Espírito. Esse Espírito que como que toma conta, unge, escolhe uma pessoa. No caso do Antigo Testamento, aquela pessoa chamada servo do Senhor, servo de Deus. E ele então vai promover o julgamento das nações. No Antigo Testamento trata-se de mostrar a superioridade de Deus sobre todos os povos, os impérios, que tanto mal causaram para o povo de Israel, do Reino do Norte, e o povo de Judá, no Reino do Sul. Então, o povo pensava, Deus já perdeu o controle. O nosso Deus, que nos tirou do Egito, agora ele foi derrotado. Nós, povo eleito, fomos expulsos da nossa terra, levados embora. E ele diz, não, ele está presente, ele vai agir. E como é que esse servo vai agir em nome do Senhor, em nome de Deus? Vejam só, ele não vem como um juiz das nações no sentido de destruir as nações. Não, ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, como os profetas faziam. Falavam nas ruas e praças, denunciavam os erros dos reis, dos sacerdotes, dos juízes, das pessoas ricas. Ele não clama, não anuncia uma punição, pelo contrário. Vejam como que ele age. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Então Deus, ele não quer a destruição de pessoa nenhuma. Todos nós somos suas criaturas e Deus nos olha como criatura sua. Nós somos livres, podemos errar, podemos pecar, até blasfemar contra Deus, mas Ele sempre vê aquele foguinho escondido, uma mecha que ainda fumega. Ele quer despertar aquele fumo, que é o sinal da morte, do fogo, para que novamente se reacenda. Então, uma imagem muito forte, muito bonita. Ele não esmorecerá, ele não fraquejará e não se deixará abater. Dizer, Deus não é que esteja lá sozinho, agora vamos deixar correr as coisas, eles vão se perder mesmo, não. Ele procura, ele vai ao encontro, ele escolhe. Assim é o Deus do Antigo Testamento, depois de uma experiência do exílio e do sofrimento, da perda da terra e do templo. E então, o que Deus quer desse servo? Estabelecer a justiça na terra. A gente pode pensar terra de Israel, em Judá, mas também terra, o universo.
que os judeus no exílio da Babilônia começaram a ver que o mundo é muito maior do que eles pensavam, né? Pelo pouco conhecimento que eles tinham. Então, ele vai promover a justiça. E os países distantes esperam seus ensinamentos. Essa palavra está ligada já ao batismo de Jesus, que é o servo do Senhor escolhido, eleito, o Filho de Deus, que vai levar a boa nova a todos os povos, a todas as nações. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Te formei e te constituí como centro da aliança dos povos, luz das nações. Aqui o Simeão, aquele velhinho que estava no templo, diz: agora eu vi a luz das nações. Ele reconhece naquele casal, Maria e José, trazendo o menino Jesus para apresentá-lo ao templo, ele reconhece a presença do Messias tão esperado. E o que ele vai fazer? Abrires os olhos dos cegos. Nós somos também cegos. Deus nos fala, seja pela palavra de Deus, Deus nos fala pelas explicações da palavra de Deus, Deus nos fala pelos acontecimentos e nós parecemos surdos, não o escutamos. Então não se trata apenas da libertação, aqui no caso da prisão dos cativos, mas também dos cegos. E se libertar os cativos é pessoas injustiçadas, não julgadas, mas condenadas a viver na prisão. Livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Então são palavras muito fortes que se voltam para o texto de hoje do Evangelho de São Marcos, muito simples, bem resumido, onde se fala do testemunho de João Batista, não é? E o povo se perguntava: és tu aquele que nós esperamos, o Messias? Diz, não. Diante daquele Messias, Salvador, Jesus Cristo, eu nem sou digno de ser um servo, um escravo, um empregado para limpar os pés, desamarrar as sandálias, lavar os pés, etc., do seu patrão. E ele diz assim, o povo e também os sacerdotes do templo perguntavam: por que então batizas? Eu disse: eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então é um batismo realmente que transforma. João Batista apresentava um sinal de purificação para as pessoas se colocarem com o coração aberto, acolhendo a palavra de Jesus. E aí, quando ele foi batizado, né, Jesus veio e entrou na fila e se batizou. Era um desconhecido. Mas o evangelista lembra, no momento em que ele saiu da água, e outro evangelista, Lucas, diz, se pôs em oração, aí o Espírito Santo, como uma pomba pairando sobre ele, manifestou-se e uma voz do céu também confirmou a escolha. E diz assim: tu és o meu filho amado. Quem é que fala? Deus, o Pai. Meu filho amado. O filho amado agora assumindo a condição da carne humana, da nossa humanidade, quer dizer, com os olhos voltados para nos salvar a nós pecadores. Em ti ponho meu bem-querer. Então, irmãos, nós podemos falar muito de Jesus, mas a mesma coisa acontece conosco quando nós fomos batizados. Também esse mesmo Espírito, pela fé de nossos pais que nos apresentaram ao batismo, e pelo sacerdote, o diácono que nos batizou, o Espírito Santo também diz aos nossos corações:
tu és meu filho, muito amado. Então Deus se faz filho humano, filho de Maria, concebido do Espírito Santo, para que nós possamos ser filhos e filhas de Deus. Se nós somos irmãos de Jesus, como o próprio Jesus diz num dos evangelhos, a vós, meus irmãos, né? Uma expressão linda, quer dizer, o Filho de Deus chama a nós irmãos, porque Ele assumiu a nossa carne. Então é também uma tarefa nossa, no sentido de viver a nossa fé, com confiança, com perseverança, sabendo que Deus escolhe a nós para uma missão. A missão de sermos pais, de sermos filhos, né, que os pais educam, de sermos religiosos, religiosas, sacerdotes, missionários, ou então, como leigos, como participantes da comunidade de Deus, nos colocamos a serviço da palavra de Deus. Nos colocamos a serviço do cuidado dos irmãos e das irmãs. Então, isto é o batismo do Senhor. Então, vai terminar, né, com esse batismo do Senhor o tempo de Natal. E já no domingo seguinte, teremos o segundo domingo do tempo comum, ano B. Então, louvemos a Deus, agradeçamos por tudo e que Deus abençoe a todas as nossas famílias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.